Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Yasmin dos Santos Boeira, gestora ambiental, mestra em Ciências do Solo e doutoranda em Ciências do Solo, Ph.D. em Microbiologia da Biome for All. E o tema da nossa entrevista será Melhora na adaptação das plantas ao estresse hídrico. Olá, Yasmin, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo ótimo. Que prazer falar com você, viu? Prazer é meu. Você é goiana? Não, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Sou gaúcha. Você é gaúcha? Eu já sabia que você era gaúcha. Como é que estão as coisas aí no Rio Grande do Sul? Estão bem? Frio já. O outono ele passou despercebido. Já chegou o inverno. Sério mesmo? Aqui tá frio. Esse ano parece que tá um pouco mais frio, né? Eu não sei foi mais o que tá quente acontecendo. E mais frio. Pois é. E as chuvas aí? Melhoraram mais? Porque o produtor daí tem sofrido nos últimos tempos, né? Teve algumas na semana passada, assim, poucas, né, pro produtor. A ideia é que melhore, sim, mais. Yasmin, você trabalha na empresa Biome for All. O que é essa empresa? O que ela faz? Então, ela é uma empresa de biotecnologia, né? A gente transforma os dados genéticos do solo, né? Então, a gente recebe dados de extração e sequenciamento de DNA, né? Então, são dados complexos mesmo, né, DNA, e a gente transforma esses dados em informações que sejam pertinentes para o pessoal do agronegócio, né? Então, esse pessoal, a partir da nossa análise, eles vão conseguir tomar decisões mais assertivas em relação ao manejo, a aplicação de bioinsumos, a posicionamento de bioprodutos, né, em relação aí mais para a indústria mesmo. Então, a gente dá um panorama, né, da microbiota, aquilo que a gente não consegue ver, né, é basicamente uma fotografia do solo e a gente aponta funções aí que estão com deficiência, né, micro-organismos que estão faltantes, uma biodiversidade que está necessitando ser melhorada, né, então a gente aponta informações muito pertinentes e que eles possam tomar decisões mais assertivas a partir daí. Dentro dessa sua analogia com a fotografia, eu imagino que seja uma fotografia em alta resolução, né? Isso. Legal. Verdade. E vocês têm um programa que se chama Agrobioma Brasil, é isso? Isso. Que programa é esse? O que ele é? Pensando nas características, né, distintas dos nossos solos brasileiros, né, das nossas regiões brasileiras, a gente pensou em mapear, né, esses solos em relação à microbiota, né? Então, a união aí de cooperativas, produtores, né, consultores, né, agrícolas, agrônomos mesmo, nos fez, né, ter um mapeamento inicial, uma fase inicial do processo, onde a gente mapeou muitos solos, né, e a partir dessa primeira fase a gente conseguiu fazer estudos, né, sendo hoje que a gente vai comentar sobre, e a gente pretende avançar com ele, né, para mapear ainda mais solos e a gente realmente conhecer a microbiota, né, porque além de ser um tema que está em evidência hoje, né, que a gente já sabe a importância, é um tema muito complexo, né, então ele precisa sempre ser estudado, né, discutido, né, principalmente compreendido cada vez mais, e o agrobioma ele traz isso, né? Então a gente conhecer. Quando você fala de mapear o solo, me explica, o que você quer dizer com isso? É conhecer a microbiota de todos os solos brasileiros, então é compreender. Tá, você faz isso via o quê? Imagens de satélite? Não, como é perdão, que é? até. A gente coleta amostras de solo, né? Ah, tá. Perdão. A gente coleta amostras de solo, extrai o DNA e sequencia o DNA. Então, a partir desse sequenciamento, a gente consegue ver todos os gêneros, filos e espécies desse solo, né? Te dar um exemplo de uma diferença, né, de avaliações. Tem avaliações que são paqueamentos, por exemplo, no laboratório.
E aí você pega o solo, faz a diluição desse solo, plaqueia, né, em diferentes meios de cultura, e você vê alguns micro-organismos existentes. Porém, muitos micro-organismos, eles não são cultiváveis em meios de cultura. A gente não consegue ter uma dimensão de todo o micro-organismo que está ali, né, de todos os micro-organismos que estão naquela análise de solo. O DNA, ele já nos permite, né, avançar muito nisso. Então, a gente tem todas as espécies identificadas, né, como eu falei, gêneros, filhos, então a gente consegue ter toda a microbiota envolvida naquela amostra. Como eu falei anteriormente, é realmente uma fotografia do solo. É como se fosse uma super análise de solo, mais ou menos isso. Isso. Tá. Eu diria que sim, ela é bem importante mesmo. E o que vocês têm de objetivo com todo esse levantamento? Principalmente, né, como eu falei, a microbiologia do solo está muito em evidência. Por motivos lógicos, né, por ela executar 80%, 90% de todas as funções que estão no solo. Então, por exemplo, hoje a gente tem todo o manejo de adubação, né, colocar matéria orgânica, né, diferentes culturas, né, rotação de culturas de cobertura, né, plantas de cobertura. Mas se a gente fizesse tudo isso em um solo estéril, né, não faria sentido. Então, os manejos, a adubação toda, ela dá um feedback positivo para o crescimento e desenvolvimento da planta e assim uma produtividade boa, porque os micro-organismos estão ali para fazer toda a ciclagem de nutrientes, né, solubilizar os nutrientes para a planta, proteger a planta de estresses bióticos e abióticos. Quando eu falo isso, né, bióticos é micro-organismos patogênicos, né, que vão causar doenças nelas, insetos, e quando eu falo abiótico seria seca, né, salinidade, questões adaptoclimáticas mesmo que a gente não consegue controlar. Então, estresses, eles podem proteger a planta. Então, pensando que eles executam 80% a 90% das funções que ocorrem no solo, eles são micro-organismos, são uma parte da agricultura que a gente precisa, de fato, estar sempre estudando e avançando, né? Tá aí hoje também os bioprodutos, né, que estão em grande avanço e que estão auxiliando muito na produção agrícola, né? Tanto em garantir maiores produtividades, né, maiores proteção à planta, como em diminuir a utilização de agroquímicos, né? Então, a gente fazer esse estudo, esse mapeamento, a gente traz mais conhecimento para a agricultura, mais conhecimento para a microbiologia, e a gente compreende mais ainda como é que funciona a relação dos micro-organismos com o solo e com a planta. Esse sistema que é complexo, a gente vai descomplexando ele aos poucos e podendo assim, né, intervir de maneira positiva, sempre o protegendo, né, protegendo o solo e os micro-organismos. Eu acho tão interessante porque essa parte biológica, ela se desenvolveu muito em poucos anos, né? Porque existe uma preocupação muito grande com a química e a física do solo, né? E de repente o biológico apareceu e cresceu, assim, tomou uma dimensão enorme de se entender, né? Essa microbiota, né? Se entender o que está ali presente no solo, né? Sim, porque eles andam juntos, né? Os três pilares, a química, a física e o biológico. Eles precisam estar juntos para funcionar, né? Para ser um sistema em equilíbrio. Yasmin, em um ciclo de monitoramento do solo, vocês identificaram uma funcionalidade microbiana com maior frequência de 2 bactérias. Nos conte um pouco a respeito desse estudo. Então, assim, a gente percebeu dentro da Biome, né, nesses anos de empresa, que solos com diferentes manejos, né, ou solos até com mesmos manejos, né, tinham diferenças de produtividade. E muitos, né, dessas respostas estavam dentro da microbiota, né, e os micro-organismos davam essa resposta. Então a gente pegou, né, 38 amostras de Goiás, dos solos de Goiás, e viu aquelas que tinham menor produtividade para aquelas que tinham maior produtividade. E avaliou. Deixa eu te interromper um pouquinho. Por que Goiás? Cerrado, né? É um dos biomas com maior potencial, né, de produção agrícola, né? Ele é bastante característico, né? E
Então, com certeza, a microbiota dele seria bastante característica, né? E também é um estado que tem, apesar de ser, né, hoje um dos maiores produtores agrícolas, ele tem seus desafios, né? Sim. Como a fertilidade do solo. Isso. Né? Então, realmente, a gente conhecer a microbiota que está ali envolvida e, principalmente, pontuar deficiências que a gente poderia auxiliar com a microbiota, com a melhora da microbiota, é muito importante para o Brasil como um todo, né? Para a nossa produção agrícola, né? E para o Cerrado. Mas eu havia te interrompido, também. Aí você pode continuar. Então, dentro desses solos, a gente dividiu nessas amostras com maiores produtividades e menores. E a gente quis entender por que amostras, né, tinham maiores produtividades de soja, né, não falei a cultura, e outras tinham menores produtividades, né? E aí a gente viu diferenças em frequências, principalmente de 2 bactérias, né? E também como funcionalidades, né? Produção de ácido salicílico, né? E também de algumas funcionalidades que estariam linkadas a menor produtividade. O que é esse ácido salicílico? Então, o ácido salicílico, ele é um ácido, como o nome já diz, né? Que ele é naturalmente produzido pelas plantas, né? Mas muitos micro-organismos, eles têm potencial de produzir, né? Então, esses micro-organismos que ficam principalmente ao redor da planta, ali em torno da rizosfera, que ela recruta, né, durante seu crescimento e desenvolvimento, eles têm uma troca muito positiva com a planta. Então, por exemplo, se a planta está passando por um estresse hídrico, certo, né, um estresse salino, ou algum patógeno, quando eu digo patógeno, é um micro-organismo que vai causar doença nela, esses micro-organismos benéficos produzem esse ácido salicílico que sinaliza para a planta que ela vai sofrer esse estresse. E ela fica mais forte. São amiguinhos, né? Então. Ela busca mecanismo no metabolismo dela, modificações no metabolismo dela, e ela fica mais resistente. Então, esses micro-organismos que produzem o ácido salicílico, né, induzem resistência na planta. Correto. Ela fica mais resistente a essas intempéries que a gente não tem como controlar, né, diversas vezes na agricultura. Bom, existem 2 bactérias que vocês encontraram com maior frequência, né, nas áreas de alta produtividade. Que bactérias são essas? Então, a Rhizóbio, né, que é uma meio famosa, que tem uma relação simbiótica com a soja, né, uma relação muito positiva, e que ela fixa nitrogênio, né, então através dos nódulos, né, ali na raiz, elas fixam mais nitrogênio, e o aporte de maior nitrogênio faz a soja, então, ter maior crescimento, maior desenvolvimento e, consequência, maior produtividade, né? Hoje mesmo o nitrogênio nem é aplicado na soja, né? Então o Rhizóbio para a soja estar em maior frequência é muito positivo. Ele já supre essa necessidade da planta. Ele já supre a necessidade na planta, né? Hoje a gente tem vários produtos, né, biológicos inclusive, né? São Brad-Rhizóbio, né, o mais famoso. E então eles já suprem a necessidade total de nitrogênio da soja. Tá, então Rhizóbio é então é uma bactéria. É uma bactéria. A outra bactéria é a qual? Artobacter. Artrobacter. Isso. Tá, com esse nome difícil. O que essa Artrobacter faz? Ela é comum em solos, né? Aí a diferença de fato foi a frequência, a maior frequência nela. E ela prefere solos mais aerados, né? Então, o que você chama de solos mais aerados? Com maior presença de oxigênio. Tá, para esse solo ter presença de mais oxigênio, o que é necessário ter na composição dele? Então, um manejo que preserve, né, o solo, né, que não seja um solo compactado, por exemplo, né, que tenha uma drenagem de água boa, né, que não tenha uma má drenagem, que deixe, por exemplo, ele alagado, né? Então, que ele receba, de fato, bastante trocas ali de gasosas de oxigênio em seu interior, e aí prevaleça esses micro-organismos aeróbios, né, que são micro-organismos que precisam de oxigênio para sua sobrevivência. Né? E também... Tá, então para eu entender, por exemplo, onde tem plantio direto,
onde se faz um manejo das plantas de cobertura. Tudo isso vai ajudar a fazer com que esse solo seja mais aerado. Perfeito, isso. Uhum. Manejos que conservem o solo, né? Esses manejos que aí, como a gente diz hoje, né, que estão dentro da ideia de agricultura regenerativa, né? Então, de proteção mesmo, conservação do solo. Então, essa Arthrobrachia, além dela preferir, né, dela se beneficiar nesses solos mais aerados, que é uma condição de sobrevivência dela, ela também cicla nutrientes. Então, ela é importante na ciclagem de nutrientes, na formação de matéria orgânica, né? O que você chama de cicla nutrientes? Cada nutriente, ele tem o seu ciclo, né? Ele tem sua mudança. Correto. Né? Então, essa bactéria, ela está dentro de vários ciclos de vários nutrientes, né? Disponibilizando eles para a planta, né? Então... Certo. Basicamente seria isso. Uma coisa que vocês observaram é o seguinte, que essas duas bactérias, elas estão com maior frequência em áreas de alta produtividade. Isso. É isso. Tá. De posse dessa informação, que essas duas bactérias estão com maior frequência em áreas de alta produtividade, o que vocês fizeram com essa informação? Essa informação, na verdade, ela foi a partir do mapeamento para a gente compreender mesmo, né? Mas o que a gente faz de posse de informações desse mesmo tipo na Biome? Por exemplo, um cliente contrata a análise da Biome e ele compara a área dele, ele chega e nos fala assim, olha, eu tenho uma área de alta produtividade, vou te dar um exemplo, né? Eu tenho uma área de alta produtividade, eu tenho uma área de baixa produtividade e eu faço o mesmo manejo, né? Eu não tenho diferença, eu não entendo por que aquela área está com baixa produtividade. E às vezes essas áreas são até próximas uma da outra. São próximas. Né? Às vezes tem clientes que nos falam assim, olha, eu tô andando e aqui tá super bom, eu dei mais um passo, eu tenho uma área de baixa produtividade. Né? Então, o que a gente vê? A gente elenca a gente vê essas diferenças, como a gente fez com esse estudo, né? Então, esse estudo, ele evidencia que há diferenças, né, na microbiota. E quando a gente vê esses efeitos, a gente vê como é que pode alterar o manejo, né? Então, a gente vê qual é o manejo que é feito, né? A gente estuda qual é o manejo que é feito, indica algumas melhorias, né? E também, às vezes, por exemplo, eles não notam, mas o solo pode estar mais compactado. Por exemplo, aqueles solos de baixa produtividade, que, por exemplo, que a frequência da Arthrobrachia estava menor frequência, pode ser solos que poderiam estar começando uma leve compactação, né? Que talvez não deu ainda para perceber, mas que provavelmente mais para frente a produtividade começaria, né, a sofrer consequências. Outra, por exemplo, risóbio, né, que tem, né, tem produtos biológicos, né, se tivesse menor frequência, né, ou por exemplo, não aparecesse outros gêneros benéficos para a soja, a gente poderia estar indicando bioprodutos que já existem no mercado. E também, às vezes, o próprio cliente já percebe, né, quando ele olha e vê o laudo assim, diz, realmente, está batendo com o que eu vejo aqui, ou tem maior frequência de um patógeno, né, e aí, por exemplo, ácido salicílico, que ajudaria também na supressão desse patógeno, né, não diretamente na supressão do patógeno, mas principalmente na sinalização da planta, né, então construindo um solo supressivo, né, uma planta mais resistente, ele percebe que ele não tem aquelas condições e ele já sabe, às vezes, só olhando para o lado, como melhorar, né. Então, é um estudo conjunto, né. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Vocês estão no Rio Grande do Sul, eu estou em Goiás. Aí eu sou um produtor rural, estou andando na minha área e falei, nossa, aqui tá lindo, tá uma produtividade altíssima, ali tá péssima, a produtividade tá ruim, já identifiquei isso. Aí eu entro em contato com a empresa de vocês, com a Biome for All. Falo, olha, aqui tá produzindo bem, ali tá produzindo mal. Primeiro passo, o que é? Vocês vão me pedir para retirar uma quantidade de solo e mandar para vocês? Como é que vai funcionar? Porque nós estamos aí a, sei lá, quase 2.000 quilômetros de distância um do outro. Isso. Deixa eu te explicar primeiramente. A sede da Biome é em São Paulo.
Ah, em São Paulo, então já diminuiu metade do caminho. E a gente tem vários participantes da equipe em diferentes locais. Tem gente em São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul, tem gente em Curitiba, tem gente em Santa Catarina, né? Então entendi. A gente é bem distribuído. Mas agora respondendo a tua segunda pergunta, o cliente entra em contato, né? A gente vê a necessidade, né, o que o cliente quer com a análise. Às vezes eles querem simplesmente conhecer a microbiota, outros já querem realmente solucionar um problema, né? Normalmente uma dor que ele quer solucionar. Certo. E também, muito normalmente, é aquilo que você até mencionou anteriormente. A química, ela já foi avaliada, né? A física já foi avaliada, eles não têm mais como ter uma resposta, aí eles partem para a microbiologia. Quem conversa com vocês é o produtor rural ou é o engenheiro agrônomo que faz o acompanhamento dessa área? A maioria é o engenheiro agrônomo, mas a gente conversa muito diretamente com o produtor também, às vezes com os dois juntos. Seria um trabalho complementar de informação, é isso? É isso. Correto. Também. Correto. Quando o cliente entra em contato, a gente explica como é que faz a coleta de solo, né? A gente manda um kit da Biome já com uns tubos de coleta, todo o manual de coleta, né? Então ele faz a coleta, né? Hoje a gente tem 10 subamostras para gerar uma amostra para que ela seja bastante representativa da área do cliente. Ele envia para o nosso laboratório, né? E o nosso laboratório parceiro. E depois a gente recebe os dados e aí faz toda essa parte de biotecnologia, ciência de dados, inteligência artificial. Correto. Para entregar essa visão mais didática, né, de algo mais científico para o cliente. Tá. Nas áreas de maior produtividade, então, vocês observaram essas duas bactérias. Já nas áreas de menor produtividade, vocês observaram a redução do enxofre e o consumo de fósforo pelos micro-organismos. O que quer dizer isso? Dentro da nossa análise, a gente vê aquelas funções que são benéficas, né, como o exemplo ácido salicílico, mas também tem aquelas funções que seriam mais prejudiciais para a planta do que benéficas. Então, a redução do enxofre, por exemplo, as plantas, elas vão absorver o enxofre na forma de sulfato. Quando se reduz o enxofre, ele vai para a forma de sulfureto. Então, esses micro-organismos que fazem a redução do enxofre, eles estão prejudicando a planta, porque eles não estão disponibilizando esse enxofre para a planta, principalmente para a soja, né? Que o enxofre... Eles se alimentam desse enxofre, é isso? O consumo de fósforo, como também foi sinalizado, é um tipo de alimento mesmo. Ele usa aquele fósforo que está disponível para a planta e ele consome. Ele é um micro-organismo oportunista, né, naquele momento. Aquele fósforo está ali dando bobeira, em vez de ele beneficiar a planta e se beneficiar também, ter aquela troca, né, aquela troca mútua, ele só consome, né? Então, o consumo de fósforo seria isso. Já a redução, ele é um micro-organismo, de fato, que reduz o enxofre. E isso está muito associado também ao ambiente. Também é um ambiente que não tem oxigênio, né? Então, essa redução pode acontecer, beneficiar esses micro-organismos, né? Tendo a ausência ali do oxigênio no solo. E o que essa redução do enxofre e esse consumo do fósforo vai trazer de malefício para essa planta? A disponibilidade desses nutrientes. Tá, em não tendo esses nutrientes, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai produzir menos, é isso? Ou ela vai morrer? O que é? Dependendo do nível de deficiência do nutriente, ela pode morrer, né? Mas, em geral, ela diminui a produtividade, né? Ela não fica bem nutrida, né? Então, ela compromete aí o crescimento e desenvolvimento dela. Tá, então vocês já fizeram a fotografia, já fizeram o estudo, já conversaram com o produtor, conversaram com o agrônomo dele e no final das contas, o que ele quer saber é o seguinte: com esse estudo em mãos, como é que ele vai atingir maiores patamares de produtividade nas suas lavouras? Aí é o segundo passo, né? O que a gente vai fazer então com esses resultados, né? O que a gente vai
trazer de melhorias para o solo dele, né? Então, como que seria para a gente aumentar, por exemplo, a frequência de Artobacter, que foi identificada no estudo como menor frequência, né, de baixa produtividade, como aumentar Rhizobium, né? Como aumentar os micro-organismos que são produtores de ácido salicílico, né? Então, é isso, é o próximo passo, é a gente fazer uma estratégia de manejo com esse, por exemplo, com um produtor que tenha essa baixa e alta produtividade e que, ao longo do tempo, né, ele consiga melhorar a microbiota do solo dele e ter um solo mais equilibrado ecologicamente, né? Aliás, hoje o mais importante é ter um solo bom, né? É isso. Equilibrado. E também um adendo, assim, não que não ter micro-organismos oportunistas, né, a ideia do entendimento da microbiota, quem estuda microbiologia sabe, que não é tirar esses micro-organismos oportunistas. Não é matar, não é remover equilibrar. O patógeno. Não é remover o patógeno, eles viverem em equilíbrio, né? Porque todos têm as suas funções pertinentes ali no solo. Yasmin, muito bom, muito bom. Que show que você deu aqui. Muito obrigada. Né? Muita informação bacana. Eu adorei conversar com você. Muito obrigado. Essas prosas fáceis, assim, elas são ótimas. Elas ajudam o produtor a entender bem aquilo que ele precisa de entender. Eu adorei conversar com você. Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou para mim e pelo tanto que você me ensinou também. Obrigado, viu? Que agradeço, viu? Muito obrigado pela disponibilidade, por ter nos chamado, né? A gente sempre fica muito feliz em falar sobre microbiologia e trazer mais informações aí. A troca de informações, ela é sempre muito importante. Some não. Obrigado. Abraço pra você, viu? Obrigado. Abraço. Eu conversei com a Yasmin dos Santos Boeira. Ela é uma simpatia de pessoa, é gestora ambiental, é mestra em ciências do solo, é doutoranda em ciências do solo também, Ph.D. em microbiologia da Biome for All. Essa empresa que ela disse que traz toda essa fotografia do solo, né, que mostra tudo isso que o solo precisa para melhorar a sua biota, para melhorar a sua composição ali e ter muito mais produtividade. E o tema do nosso bate-papo aqui foi melhora na adaptação das plantas ao estresse hídrico. É lógico que ela foi além e falou muito mais. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.